Imagina só a seguinte cena. É de madrugada e o ginásio tá, tipo, completamente vazio. Não tem câmeras, não tem treinador, não tem ninguém assistindo. Aham, aquele cenário bem solitário. Exato. Tem apenas um boxeador lá correndo em uma esteira. E o objetivo dele é correr por 40 minutos. Mas, lá pelo minuto 32, uma cãibra brutal atinge a perna dele. Nossa, cãibra na esteira é terrível. Demais. O natural, né, o mais sensato para evitar uma lesão grave, seria, tipo, apertar aquele botão vermelho e parar tudo. Só que ele não para. Sério? Aham. Ele continua correndo, mancando, com uma perna só, sentindo uma dor absurda até o cronômetro bater nos exatos 40 minutos. E a pergunta que fica é, por quê? Essa é uma excelente pergunta para começar. Né? E hoje, nesse nosso mergulho profundo, a gente vai entender por que a resposta para essa atitude, que é completamente invisível, é a métrica exata que define se uma vida vai ser um sucesso absoluto ou um desastre total. Olha, essa imagem que você trouxe é fantástica para abrir a nossa conversa. Porque, assim, a gente passa a vida inteira obcecado com o que está do lado de fora, sabe? Sim, total. A gente quer dominar o mercado, quer dominar a concorrência, aumentar seguidor, melhorar os números da empresa. Mas a verdade inconveniente, a mecânica oculta do sucesso, é que tentar dominar o mundo exterior sem antes, tipo, ter o controle absoluto da própria mente, é como tentar construir um arranha-céu. Em cima de um pântano. Exatamente isso, em cima de um pântano. Não se sustenta. E é exatamente por isso que hoje o nosso foco vai ser super cirúrgico. A gente vai dissecar o material do livro O Diário de um CEO, do Steven Bartlett, mas olhando exclusivamente para o que ele chama de Pilar 1, o eu. Que é a fundação de tudo, né? Isso. E logo nas primeiras páginas tem uma citação do Leonardo da Vinci que, olha, bate como um soco no estômago. Ele diz algo na linha de a medida do seu sucesso é o domínio de si próprio e a do seu fracasso é o abandono de si mesmo. Uau! É muito forte. Ou seja, sem esse domínio interno, o castelo de cartas desmorona, por mais brilhante que seja a sua estratégia de negócios. O que o material nos mostra é que dominar esse eu exige, antes de mais nada, entender onde a gente está apoiando a nossa vida. E é aqui que entra a Lei 9 do livro, que exige priorizar o nosso maior alicerce. Aham. E como ele define esse alicerce? Então, o autor usa um exercício mental do Warren Buffett que ilustra isso de uma forma muito crua. O Buffett diz para a gente imaginar que ganhamos um carro. Tá, um carro. Isso. É o carro dos sonhos. Lindo, perfeito, 0 quilômetro. Mas tem um pequeno detalhe. É o único carro que a gente vai ter para o resto da vida inteira. Não tem como trocar. Aí ele pergunta, como você trataria esse carro? Nossa, bom, eu imagino que qualquer arranhãozinho seria consertado na mesma hora, né? O óleo seria trocado religiosamente, eu não ia deixar ele no sol estragando a pintura, a manutenção ia ser impecável. Perfeito. A ironia meio sombria aqui é que a gente ganha literalmente um único corpo e uma única mente para a vida toda. E na prática, a imensa maioria das pessoas trata esse veículo como se fosse... Como se fosse alugado? Exato. Como se fosse um carro alugado que você devolve depois. As fontes descrevem a saúde física e mental como a mesa que sustenta tudo. A mesa? Como assim? Pensa no trabalho, na família, no status, no dinheiro. Tudo isso são objetos em cima dessa mesa. Se você tirar o trabalho de cima da mesa, os outros objetos continuam lá. Ah, entendi. Mas se a mesa quebra, se a fundação que é a sua saúde colapsa, tudo despenca de uma vez só. Não sobra absolutamente nada. Cara, essa analogia da mesa faz muito sentido para entender a base. Mas, assim, se a saúde é a fundação, como é que a gente começa a construir o prédio em cima dela? Aí a gente entra na Lei 1. Isso, a Lei 1 do livro propõe aquela metáfora super específica sobre encher 5 baldes, não é? E o ponto central não é só encher, mas encher numa ordem que é inegociável. Isso mesmo, a ordem é crucial. Para quem está escutando a gente agora, a ordem é a seguinte. Primeiro vem o conhecimento, segundo, habilidades, terceiro, rede de contatos, quarto, recursos financeiros e quinto, reputação.
É fundamental a gente entender a mecânica dessa ordem, sabe? Não é só uma lista de desejos bonitinha. É uma cascata de causa e efeito. Como assim uma cascata? Pensa bem, o conhecimento cru, quando você aplica ele na prática repetidas vezes, ele se transforma em habilidade. E quando existe uma habilidade rara e valiosa... Ela atrai outras pessoas. Exato. Ela atrai pessoas naturalmente, o que forma sua rede de contatos. Essa rede, conectada à sua habilidade, começa a gerar valor de mercado que se traduz nos recursos, no dinheiro. E aí a reputação vem por último. Perfeito. Quando essa máquina toda está girando perfeitamente, a reputação surge como uma consequência natural. Ok, a lógica é linda, mas vamos cair na real aqui. Se a gente abrir qualquer rede social focada em negócios agora, tipo LinkedIn, o que mais tem é gente pulando loucamente os baldes 1 e 2. Nossa, o tempo todo. Né? Ninguém quer ter aquele trabalho invisível, chato, de adquirir conhecimento e habilidade. Tá todo mundo desesperado querendo o balde 4 e 5, o dinheiro e o status de CEO na bio do perfil. É a famosa síndrome do atalho, né? Sim. Por que existe essa pressa patológica de inverter a ordem das coisas? É como tentar construir o telhado de uma casa antes de fazer a fundação. A resposta curta para isso é o ego. O ego detesta o processo e adora a linha de chegada. Ele só quer a foto com o troféu. Exatamente. Ele quer o título, o carrão, a fama, mas sem passar por aquelas horas solitárias de estudo e de frustração. Só que o autor introduz um conceito aqui muito interessante para explicar o perigo fatal dessa pressa, que é o terremoto profissional. Espera, terremoto profissional, como é que funciona isso na prática? Imagina uma inteligência artificial que de repente automatiza toda a sua profissão da noite para o dia. O que está acontecendo bastante, aliás. Sim, super atual. Ou então, uma crise global que faz a sua empresa falir e demitir todo mundo. Isso é um terremoto profissional. Quando ele atinge uma pessoa que construiu a vida pulando os primeiros baldes, a destruição é total. Porque a pessoa não tinha base, né? Exato. O terremoto pulveriza a reputação da pessoa, quebra a rede de contatos e seca os recursos. A pessoa fica literalmente sem nada. E quem focou no conhecimento? Aí o cenário muda completamente. Se o foco da pessoa esteve em encher os baldes 1 e 2, que são o conhecimento e as habilidades, o terremoto pode levar o cargo e o dinheiro dela, mas ele nunca, em hipótese alguma, consegue esvaziar o que ela sabe e o que ela sabe fazer. Caramba! A grande sacada, então, é que conhecimento e habilidades são ativos à prova de crises. Totalmente à prova de crises. Você pode ser jogado no meio do nada, mas se tiver esses 2 baldes cheios, consegue reconstruir a rede, o dinheiro e a reputação tudo de novo. Mas, olha, isso levanta uma questão crucial aqui. Qual? Se o conhecimento é o balde número 1, a base de tudo, como a gente garante que realmente aprendeu algo? Porque, cá entre nós, ler um livro ou maratonar um curso online em velocidade 2 é muito fácil. É a tal da ilusão de fluência. Isso. A gente acha que sabe, mas no dia seguinte esqueceu tudo. A falácia moderna é achar que o aprendizado é uma coisa passiva. E é aí que a Lei 2 do livro entra com os 2 pés na porta. Ela diz, para se tornar mestre, cria a obrigação de ensinar. Nossa, obrigação de ensinar? Sim. O material traz até a história do próprio Steven Bartlett. Aos 21 anos, ele fez uma promessa bem radical. Ele decidiu que todos os dias, às 7 da manhã, religiosamente, ele ia fazer um post ou um vídeo explicando uma ideia nova para o público. Peraí. Só postar um texto na internet faz de alguém um mestre? Isso soa um pouquinho como aqueles hacks de produtividade baratos. Por que isso funciona tão bem na engrenagem do nosso cérebro? Porque isso muda completamente a química do aprendizado. Tem um termo técnico para isso, que é skin in the game, arriscar a própria pele. Ah, claro, ter algo a perder. Ensinar algo publicamente, o seu cérebro entra num estado de alerta. A sua credibilidade está em jogo ali. Não dá para simplesmente ler um parágrafo por cima e fingir que absorveu. Senão você passa vergonha na frente de todo mundo, né? Exato. O compromisso social força o cérebro a processar informação de forma ativa. Você acaba dissecando o conceito até o osso. Para tentar visualizar isso melhor, é o que as fontes chamam de técnica Feynman adaptada, certo? Sim, do físico Richard Feynman. Eu costumo pensar nisso como o teste da ceia de Natal. Sabe como é? Teste da ceia de Natal, conta mais. É assim,
Se a pessoa não consegue sentar na mesa de Natal e explicar o que faz no trabalho para a própria avó de 80 anos, sem usar aqueles jargões corporativos em inglês, tipo fazer um call para alinhar o budget, Ah, nossa, sim. é porque ela não faz a menor ideia do que o próprio trabalho significa de verdade. A complexidade, muitas vezes, é só uma máscara para a ignorância. Olha, essa é uma analogia excelente. O princípio do Feynman é justamente esse. A verdadeira prova da maestria é a simplificação. Ensinar os outros é o acelerador definitivo desse balde do conhecimento. Certo, então transmitir o conhecimento clareia a mente. A gente se torna mestre arrastando a informação para a luz. Mas e quando o problema não é o que a gente está tentando ensinar aos outros, mas sim o que o nosso próprio cérebro teima em acreditar? Aí a coisa complica. Como é que a gente lida com aquelas crenças limitantes que estão enraizadas na nossa cabeça e que paralisam a gente? Pois é, a gente entra agora num dos territórios mais espinhosos desse pilar 1. A Lei 4 traz uma premissa pesada. Você não escolhe aquilo em que acredita. Como assim não escolhe? A gente tem essa ilusão, né, de que as nossas convicções são itens que a gente escolhe conscientemente como se fosse numa prateleira de supermercado. Ah, vou acreditar nisso hoje. Mas a psicologia cognitiva mostra que as crenças são formadas pelas evidências que o nosso cérebro foi acumulando e interpretando ao longo de anos e anos. Tá, mas isso soa muito fatalista. Se eu não escolho as minhas crenças, eu sou tipo uma refém delas? Não necessariamente. Digamos que alguém que está escutando a gente agora tem a convicção profunda de que é uma farsa, a famosa síndrome do impostor, sabe? E acredita que não serve para liderar uma equipe. Como é que desmonta isso na vida real? A tática que as fontes revelam é fascinante justamente por ser muito contraintuitiva. A intuição da maioria das pessoas seria bater de frente, né? Usar aquelas frases motivacionais genéricas tipo "você consegue, confie em si mesmo". Pense positivo. Isso. Mas isso não funciona. O que funciona é exigir um nível de detalhamento absurdo dessa crença irracional. Em vez de consolar a pessoa, a estratégia é perguntar: baseado em quais dados específicos existe essa certeza de incapacidade? Nossa, colocar a pessoa contra a parede dos próprios pensamentos. Exato. Quais são as provas documentais de que a liderança é impossível para você? Entendi. Ao forçar a pessoa a articular a lógica por trás da crença limitante, o cérebro dela não encontra sustentação. As rachaduras começam a aparecer porque, na imensa maioria das vezes, a crença era só um medo disfarçado de certeza, né? Perfeito, é exatamente isso que acontece. E isso me leva direto para o exemplo genial do Tai Chi Chuan, que está nas fontes, abordando a Lei 6, pergunte em vez de mandar. Ah, esse é o famoso efeito pergunta/atitude. Isso. O exemplo mostra que, se um mestre quer que o aluno treine com mais disciplina, dar uma ordem direta, tipo, vá treinar agora, gera um instinto de rebeldia silenciosa no aluno. Porque o cérebro odeia ordens, né? Elas atacam a nossa autonomia. Exato. Mas se o mestre apenas perguntar, o treino de hoje já foi feito? O resultado é outro. Totalmente diferente. Porque se o aluno não estiver treinando, ter que responder não para essa pergunta cria uma espécie de tortura psicológica interna. Ele sabe que quer ser um mestre, mas a atitude dele está dizendo o contrário. É o que chamam de dissonância cognitiva, não é? Isso mesmo. O cérebro fica com uma coceira insuportável entre a identidade que ele deseja ter e a realidade crua das próprias ações. E para aliviar essa dor mental, A pessoa naturalmente ajusta o comportamento para se alinhar com a identidade que quer projetar. A pergunta funciona como um gatilho muito mais eficiente que uma ordem externa. só que, olha só, essa mesma dissonância cognitiva tem um lado muito obscuro. E é aí que entra a Lei 5 sobre os comportamentos bizarros. Porque para evitar essa dor mental de admitir um erro, tem gente que prefere afundar o navio. Com certeza. O material cita as antigas lideranças da Intel e da Microsoft lá no começo dos anos 2000 para ilustrar isso. Ah, a história do iPhone, né? Isso. A história mostra que, quando a revolução dos celulares e do iPhone começou a surgir, esses gigantes simplesmente riram do produto, riram das telas sensíveis ao toque. E olha, eles não fizeram isso por falta de inteligência técnica. Lógico que não, eles eram os maiores do mundo.
Fizeram isso porque o ego é o maior escudo contra a dissonância cognitiva. Admitir que uma tecnologia estranha e nova iria engolir o mercado deles significaria admitir que a visão de mundo deles estava obsoleta. Nossa, o que deve ser muito doloroso para um CEO. Muito. Então, para proteger a própria narrativa de sucesso que eles já tinham, eles escolheram ignorar as evidências e taxar o comportamento daquele novo mercado como algo bizarro. E isso nos traz de volta à nossa cena lá da abertura. A forma como a gente lida com as evidências forja a nossa narrativa pessoal. Isso é o núcleo da Lei 7. Voltando à história do boxeador, o Chris Eubank Jr., na esteira. Isso, a cãibra no minuto 32. A perna com cãibra, aquela dor terrível, faltando 8 minutos para o fim. Ele não estava tentando provar nada para treinador nenhum. O que as fontes revelam é que ele estava, na verdade, criando evidência em primeira mão para o próprio cérebro. A gente não é o que a gente diz que é. Nós somos o que provamos a nós mesmos quando ninguém, absolutamente ninguém, está olhando. O raciocínio dele foi genial. Se uma simples máquina de correr me faz desistir por causa da dor, que tipo de evidência eu estou dando para o meu cérebro sobre o que vai acontecer quando eu tomar um soco no rosto no meio de uma luta real? Perfeito, ele estava forjando a própria identidade de que ele não desiste. Então, cada repetição extra na academia, cada vez que alguém decide trabalhar um pouquinho mais no projeto quando já estava exausto, é tipo um tijolo invisível. É o cérebro assistindo de camarote e dizendo: "Ah, então é assim que nós somos. Mas não somos do tipo que joga a toalha." Perfeito. Mas aí entra a Lei 8, que, num primeiro momento, parece contradizer essa ideia de força bruta. Ah, a lei dos hábitos. Isso. A lei diz: nunca lute contra os maus hábitos. Espera aí. Se o autoconceito exige resiliência, tipo a do boxeador, por que eu não devo simplesmente usar minha força de vontade pura para esmagar um hábito ruim? Porque a ciência da biologia humana nos prova que a força de vontade é igualzinha à bateria de um celular. É um recurso totalmente finito. Existe um fenômeno estudado que é o esgotamento do ego. Esgotamento do ego. Sim, você pode ter uma força de vontade de ferro às 8 da manhã. Mas depois de um dia estressante, tomando 1000 decisões no trabalho, às 8 da noite essa bateria está zerada. Tentar lutar de frente contra um mau hábito só na base da força de vontade, no final do dia é garantia de recaída. Entendi. Então, se bater de frente não resolve o problema, qual é a mecânica para desativar um hábito que está sendo destrutivo? É preciso hackear o ciclo do hábito. O seu cérebro, na verdade, não está apegado àquela ação ruim em si. Ele está viciado na recompensa que aquela ação traz. Se você só corta o hábito, o cérebro entra em abstinência da recompensa. Ele vai te sabotar para conseguir aquilo de volta. Invariavelmente. A estratégia vencedora é manter o gatilho, manter o desejo, mas substituir a rotina por algo positivo que entregue uma recompensa semelhante. Então, digamos, em vez de dizer nunca mais vou pegar no celular antes de dormir, o que exige uma força de vontade imensa, a pessoa pode substituir aquele deslizar infinito na tela do celular por ouvir um episódio de algo relaxante. Exatamente. A recompensa de desligar a mente é atingida, mas a rotina destrutiva foi substituída com sucesso. A substituição inteligente sempre vence a força bruta. E olha, quando nós juntamos todas essas peças internas que a gente discutiu, cuidar da fundação da saúde, respeitar a cascata dos 5 baldes, usar o compromisso social para aprender, desmontar crenças e hackear nossos hábitos, a gente chega no último degrau deste pilar. Que é a conexão com o lado de fora. Isso, como esse eu, que agora está blindado por dentro, se comunica com o mundo selvagem lá fora. O que nos leva à lei 3 do material. E eu confesso que essa me pegou totalmente de surpresa. Ela é polêmica, né? Muito, porque parece totalmente desconectada da realidade corporativa. A lei diz: nunca discorde. Nunca discorde. Sério, se eu tô numa reunião importante e um colega sugere uma estratégia que eu sei que vai falir a empresa, eu tenho que sorrir, acenar e concordar com ele. É uma reação muito comum achar que essa regra significa submissão ou engolir sapo, sabe? Mas, na verdade, ela é pura neurobiologia aplicada à persuasão. Neurobiologia? Como assim? O autor lembra das brigas explosivas dos pais na infância dele.
Quando duas pessoas começam uma interação discordando frontalmente uma da outra, a lógica simplesmente abandona a sala. Porque vira uma guerra de egos. Exato. O que acontece no cérebro da outra pessoa quando você diz na cara dela você está errado? A amígdala entra em ação. O instinto primitivo de luta ou fuga é acionado na hora. A pessoa não está mais ouvindo argumentos corporativos, ela acha que está sendo atacada por um leão na savana. Literalmente, o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável por processar a lógica e os dados, simplesmente desliga, a guarda sobe. E nesse estado defensivo, olha, você pode ter as planilhas mais perfeitas, os gráficos mais incontestáveis, nada, absolutamente nada vai penetrar. Porque os ouvidos da pessoa estão trancados por dentro. Exato. A evidência racional se torna inútil porque ela se sente ameaçada. Então, essa estratégia de nunca discordar não é sobre mudar de opinião para agradar os outros, é sobre construir uma ponte tática. Perfeito, uma ponte tática. O objetivo é encontrar pelo menos 1 milímetro de terreno comum, um ponto mínimo de concordância logo nos primeiros segundos da conversa. Quando você diz, eu concordo totalmente com a sua preocupação sobre o prazo, você desarma o alarme de ameaça do cérebro da outra pessoa. Ah, entendi. A concordância inicial funciona como um pedágio. Você paga esse pedágio para comprar o direito de ser ouvido. Com a guarda da pessoa baixa, aí sim você apresenta a sua lógica e a sua divergência, porque ninguém muda de ideia enquanto se sente atacado. Nossas palavras precisam ser pontes de compreensão e não muros defensivos. Se a gente constrói o muro da discordância logo na primeira frase, não existe argumento lógico no mundo que consiga pular para o outro lado. Faz total sentido. E olhando para a arquitetura completa desse primeiro pilar, a gente percebe que dominar o eu é uma engenharia minuciosa. Uma construção diária. Sim. Começa lá no físico, protegendo a saúde como uma mesa de apoio essencial. Evolui para a paciência de encher o balde do conhecimento antes de buscar os aplausos da reputação. Passa pela coragem de arriscar a pele ensinando os outros publicamente. Instituindo hábitos em vez de lutar contra eles até a exaustão. E, por fim, escolhendo desarmar o mundo exterior com empatia estratégica em vez de ataques frontais. É um roteiro que exige abandonar o ego diariamente, né? Porque, no fim das contas, a sabedoria lá do início do Leonardo da Vinci se confirma em cada ponto. O abandono de si mesmo é, sim, a medida do fracasso. Quem perde o controle do próprio barco, invariavelmente afunda nas tempestades externas. Sem dúvida, o controle interno é a única âncora que a gente tem. Bom, para encerrar o nosso mergulho profundo de hoje, eu vou deixar quem está nos escutando com um pensamento que amarra perfeitamente aquela ideia do autoconceito e do boxeador solitário na esteira. Manda bala. Considerando que o nosso cérebro está o tempo todo em silêncio, observando as nossas ações para definir a nossa verdadeira identidade, qual é a evidência irrefutável que as suas decisões silenciosas de hoje estão fornecendo sobre a pessoa que vai acordar amanhã? Nossa, uma reflexão provocativa e super essencial para fechar a nossa análise de hoje. O questionamento está lançado para todo mundo. Foi simplesmente fascinante desconstruir essas engrenagens do Pilar 1 de O Diário de um CEO. Muito obrigada a todos que acompanharam esse mergulho profundo nas raízes do autodomínio com a gente. Até a próxima. Bem-vindos a mais uma imersão. Hoje a gente vai dar um mergulho bem profundo nos arquivos daquele livro famoso, O Diário de um CEO. Ah, do Steven Bartlett. Ótima escolha. E isso, exatamente, do Bartlett. Mas olha, nós vamos fazer um recorte bem cirúrgico hoje. Vamos deixar o resto da obra de lado e focar 100% no que ele batizou de Pilar 2, que é a história. E é um recorte fascinante, sabe? Muito. A nossa grande missão aqui é desvendar, com base no texto dele, o motivo de os fatos crus, os dados das planilhas e as estatísticas perderem tão feio para uma narrativa bem construída, especialmente na hora de convencer, vender ou inspirar os seres humanos. Pois é, esse pilar subverte completamente aquela velha intuição corporativa de que a precisão técnica e a formalidade são sempre o melhor caminho. A gente é ensinado que ser formal é ser profissional, né? Com certeza. Mas o material defende, com base em muita observação comportamental, que as histórias não são só tipo um adicional na comunicação.
Elas são a verdadeira moeda corrente da nossa humanidade. Para ilustrar o quão grave é ignorar isso na prática, eu gosto de imaginar um cenário. Pensa que alguém num laboratório descobre a cura definitiva para uma doença muito terrível. Uma descoberta monumental, do tipo que muda o mundo. Muda a civilização. Mas aí, na hora de apresentar isso para o mundo, essa pessoa convoca uma coletiva, entrega uma planilha de 300 páginas cheia de jargões químicos e simplesmente lê os dados em voz alta de cabeça baixa. O que acontece na prática? Nossa, na prática, a descoberta do século corre o sério risco de virar só um ruído, de fundo. Ninguém presta atenção de verdade. A mensagem morre ali mesmo, né? Morre antes de chegar a quem precisa. E é trágico. A gente gosta de se achar puramente racional, imaginando que, se a evidência for forte, os fatos falam por si. Mas o problema central do Pilar 2 é que a biologia do nosso cérebro não opera desse jeito. Os fatos precisam de um veículo para viajar, e esse veículo é a narrativa. Isso é libertador e muito vital para quem está acompanhando a gente agora. Dominar as histórias não é, uma técnica secreta só para roteirista de cinema ou diretor de marketing. De jeito nenhum. É para qualquer pessoa. Sim, para qualquer um que precise aprovar um projeto, liderar uma equipe, ou só comunicar uma ideia sem ser completamente ignorado no meio dessa avalanche de informações diárias. Mas antes de contar uma história incrível, existe uma barreira. Você precisa de alguém escutando de fato. Exato. É o que o livro descreve como a batalha pelos primeiros 5 segundos. Como funciona essa janela? Essa é a janela crítica de oportunidade. O sucesso de uma comunicação quase sempre é definido nesses instantes. O cérebro toma a decisão de engajar ou não numa velocidade assustadora. Se você não fisga o interesse na mesma hora, o ouvinte desliga. O jogo acaba antes do aquecimento. E o exemplo que o Bartlett usa no livro para ilustrar essa quebra de expectativa é simplesmente espetacular. Ele relata que, quando ia dar palestras de negócios, ele odiava aquela abordagem padrão. Aquela do slide com a logo da empresa. Isso, de colocar o slide corporativo chato no fundo e dizer: "Olá, bom dia, sou o Steven e vamos falar de tendências". Ele não fazia isso. Ele ia para o meio do palco e ficava em silêncio absoluto. Um silêncio prolongado no palco gera muito desconforto. Muito. Ele deixava ali uma pausa de 10 segundos pairando no ar, só encarando a plateia, e aí ele abria a boca e gritava as exatas palavras que a mãe dele disse no telefone quando ele largou a escola. É exatamente por isso que você foi expulso. Ele gritava: "Você é incapaz de persistir, não ligue pra mim enquanto não voltar pra faculdade". Imagina o choque instantâneo no auditório. E a genialidade desta tática está justamente na biologia do nosso foco. Ele relata no texto que concentrar energia nesse gancho surpreendente pode aumentar a retenção em 25%. 25% em grande escala é muita coisa. Gera um efeito dominó de retornos gigantescos a longo prazo. O que ele manipula ali com muita maestria é o tal do filtro de habituação, um mecanismo muito fundamental da psicologia. É o conceito do pano de fundo, né? Eu acho isso revelador, como que esse filtro funciona na nossa cabeça. Então, pensa na evolução humana. O cérebro é uma máquina obcecada por economizar energia. Ele consome uma quantidade absurda das nossas calorias diárias só para se manter ligado. Só para funcionar no piloto automático. Exatamente. Então, para não entrar em colapso, a mente desenvolveu esse instinto de sobrevivência. Ela ignora ativamente qualquer estímulo repetitivo, constante ou previsível. Tipo vento nas árvores. Perfeito. Se os nossos ancestrais na savana parassem para analisar toda a folha balançando de forma constante, eles não notariam um predador sorrateiro quebrando um galho fora do ritmo. Esse barulho inesperado é o que salva a vida. E trazendo isso para o mundo corporativo, os jargões, as palavras clichês, tipo inovação disruptiva ou sinergia. Viram paisagem. Tudo isso é o vento nas folhas. O filtro classifica como inofensivo e corta a tensão na raiz. Eu tenho uma imagem mental muito clara para esse filtro de habituação. Eu gosto de pensar nele como o segurança de uma balada super exclusiva. Essa analogia é excelente. Imagina o segurança ali na porta, exausto, vendo centenas de ideias tentarem entrar o tempo todo.
Se uma ideia chega vestida com aquele terno corporativo cinza de sempre, dizendo olá, trago soluções proativas, o segurança barra na hora. É familiar demais. Não ganha pulseira VIP. Não ganha. Agora, se a ideia chega gritando a frase desesperada de uma mãe no telefone, é algo tão bizarro que o segurança toma um susto e a porta se abre no reflexo. Furou o bloqueio. É perfeito porque o segurança não barra a ideia chata por maldade. É que a nossa memória de trabalho tem uma lotação máxima muito restrita. Não cabe todo mundo. Fugir do lugar comum não é para tentar ser artístico. É pura necessidade biológica. Mas aí me surge uma dúvida que eu considero a grande armadilha emocional do processo. Lendo o material, fica evidente que o nosso maior inimigo muitas vezes é o ego. Com certeza. A gente acha que o nosso esforço basta. Sim, é muito comum que os criadores achem que a sua planilha ou projeto é tão genial que o resto do mundo tem a obrigação moral de ter paciência e prestar atenção. Como a gente rompe essa ilusão de que as pessoas se importam com o nosso trabalho árduo? Olha, essa é a pílula mais amarga do livro, mas ela liberta. A verdade inegável é que ninguém se importa com os bastidores antes de se importar com o resultado. Ninguém quer saber de quantas noites sem dormir você passou. Ninguém. A menos que a pessoa já esteja emocionalmente investida naquilo. O material propõe desenhar a comunicação pensando no cliente mais desinteressado possível. Aquela pessoa que preferiria estar em outro lugar. Se a narrativa fisgar esse sujeito nos primeiros 5 segundos com um impacto real, a batalha tá ganha. Senão, o seu esforço enorme fica trancado do lado de fora da balada. Certo. Passamos pelo segurança, a atenção foi conquistada. Mas e depois? O que faz a mensagem morar na cabeça de quem ouviu durante meses? É aí que a imersão nos leva para o poder, muitas vezes subestimado, do inútil e do absurdo. É uma ruptura total com a cartilha tradicional de administração. A premissa argumentada é que o inútil e o absurdo têm um poder imensamente maior para definir a identidade de uma marca do que aquilo que é só prático. Essa foi a parte em que eu precisei reler para ter certeza, por causa daquela história do escorregador azul. O autor descreve que mandou instalar um escorregador colossal no escritório dele, ligando um andar ao outro. E uma estrutura gigante dessas não serve para absolutamente nada na rotina produtiva. Para nada. Mas a tese dele é que esse objeto comunicava os valores e a ousadia da empresa de um jeito que o manual corporativo chato jamais conseguiria. O escorregador mostrava quem eles eram sem usar um único jardão. E existe uma base científica robusta por trás disso. O texto traz a visão do Horace Sutherland. Ele explica que o significado mais profundo que a gente capta do mundo raramente vem de ações puramente eficientes a curto prazo. Vem de onde, então? Vem dos riscos que a gente assume, atitudes que desafiam a lógica ou que até parecem desperdício. Na biologia, isso se aproxima da sinalização custosa. Como funciona esse conceito da sinalização custosa? Pensa no pavão. A cauda colorida do macho é um desastre de eficiência. É pesada, gasta energia, atrai predador. É inútil para a sobrevivência diária. Mas justamente por ser custosa, ela é um sinal irrefutável de vitalidade. O pavão avisa, olha como eu sou forte, eu sobrevivo mesmo carregando esse peso. Uau! Então o escorregador azul é a cauda de pavão corporativa. Exatamente isso. Mas vamos testar isso no mundo real, porque a conta chega, né? A gente opera num mercado que idolatra cortar gastos e ser produtivo. Se um diretor financeiro descobre que vão torrar o orçamento com um escorregador, isso é um pesadelo logístico. Onde fica a fronteira entre ser memorável e cometer irresponsabilidade financeira? É uma provocação vital. Mas a diferença aqui é que a sinalização custosa não é sobre ser caótico ou torrar dinheiro à toa. É uma atitude calculada para sinalizar confiança extrema. Fazer o seguro não emite sinal nenhum, né? Exato. Fazer o funcional iguala você a qualquer concorrente. Assumir um risco visível que requer coragem e não tem utilidade imediata, envia uma mensagem visceral para a equipe e para os clientes. Mostra que a crença na identidade do grupo é tão grande que eles podem se dar o luxo do absurdo. É o que faz as pessoas discutirem sobre a empresa em jantares por anos. Isso transforma o jeito que a gente vê a construção de identidade. O escorregador não é só um brinquedo. Ele molda a forma como os outros percebem aquela realidade.
E isso empurra a gente para a terceira grande engrenagem do Pilar 2, a engenharia de valor. Nós não consumimos a realidade objetiva, nós consumimos a moldura. Sim, várias ideias do autor giram em torno dessa descoberta incômoda. A nossa verdade interna não é formada pelo que a gente vê de forma neutra, mas pela narrativa na qual a gente escolhe acreditar. O conceito da missão lunar psicológica ilustra isso maravilhosamente com a história de um barbeiro. O autor conta que um barbeiro vai na casa dele toda semana e faz rigorosamente o mesmo corte de sempre. Mas é o teatro em volta do corte que muda o valor. O teatro da perfeição. O barbeiro para, afasta, analisa o formato da cabeça por vários ângulos, tudo com uma concentração religiosa. E o autor sabe que está sendo levado por atitudes superficiais, mas continua pagando preço alto. Porque esse preciosismo transmite uma confiança cega. O barbeiro não inventou uma tesoura nova. Ele está moldando a percepção de que o cliente está diante de um gênio artesanal. A postura, o ritmo, o silêncio, tudo isso é a moldura. E a moldura faz a gente olhar para o quadro e enxergar uma obra indispensável. E essa mecânica da moldura cria raízes em outra tática do livro, que é o efeito cachinhos dourados. O contexto muda tudo. Se oferecem um serviço único por R$ 500, a gente acha caro, porque não tem referência. Mas se apresentam 3 opções, tipo uma básica, o padrão por 500 e uma opção ultra premium por 5.000, o cérebro muda na hora. A de 500 vira a decisão mais inteligente e sensata possível. E a realidade do serviço não mudou uma vírgula. O cérebro navega usando atalhos, que a gente chama de heurísticas. E aí entra aquela história famosa das cartas de vinho dos restaurantes de alta gastronomia. Eu adoro esse exemplo. A carta tem um vinho no topo com um preço astronômico. Um valor absurdo. Aquele vinho quase nunca é vendido. Ele tem uma função arquitetônica. Ele é só uma âncora psicológica. A moldura para fazer o segundo vinho mais caro pareceu uma pechincha justificável. O vinho caro é o escorregador azul dos preços. Mas por que a nossa mente cai nessa, em vez de só avaliar o custo real da garrafa? O custo calórico de fazer essa conta é insustentável. Imagina calcular o imposto de importação e margem de lucro no meio de um encontro romântico. O cérebro precisa de velocidade, então ele usa a comparação. Vai no porto seguro do meio. E o material ainda traz a força da posse. O efeito posse. O simples ato de segurar o objeto ou provar o serviço altera o valor percebido como mágica. Como que o toque físico engana a gente? Isso vem da nossa versão evolutiva à perda. Quando alguém segura um produto nas mãos, a atividade neural muda e o cérebro começa a codificar aquilo como uma propriedade sua. Mesmo sabendo que eu ainda não paguei por aquilo no caixa da loja. Mesmo sem pagar, a conexão física simula a propriedade. Então, devolver aquilo ativa um sentimento de perda. E para evitar a dor dessa perda, o valor subjetivo daquele item dispara na sua cabeça. Isso amarra tudo de uma maneira incrível. Entender a importância da moldura, do efeito comparativo e da posse mostra que a excelência não depende só da lógica. Apresentar um projeto fantástico apenas com a verdade crua é quase um desserviço se você ignorar como a mente opera sob pressão. Resumiu muito bem. Construir excelência requer lutar ferozmente por aqueles 5 primeiros segundos. Requer usar o inútil para sinalizar convicção e ter a humildade de aceitar que o contexto e a narrativa são os donos das decisões humanas. No fundo, todo comunicador acaba sendo um arquiteto de percepções. Fica a reflexão para quem está nos acompanhando, baseada nessa lição central. Se a verdade pura raramente é o que a gente enxerga de imediato, qual é a narrativa invisível que as nossas atitudes diárias estão projetando? Uma excelente pergunta para se levar para a vida. Sim. E mais provocativo ainda, qual seria o seu escorregador azul pessoal? Aquela atitude ousada que comunica os seus valores mais profundos sem você precisar pronunciar uma única palavra. Fica esse pensamento no ar. Muito obrigada pela companhia e até a próxima imersão. Imagina a seguinte recomendação de negócios, assim, para escalar uma empresa. Promova imediatamente aquele funcionário que, mais acumula fracassos nos testes. E, na sequência, pegue aquele plano de contingência, perfeitamente estruturado da operação inteira,
joga no lixo e simplesmente queima todas as pontes de fuga. É uma loucura, né? Total. Porque se o senso comum dita que o sucesso profissional vem, sei lá, da aversão ao risco, daquele planejamento hiperseguro, hoje a gente vai olhar exatamente para o lado oposto. Com certeza. A nossa ideia hoje é explorar por que a obsessão por segurança pode ser, na verdade, o maior obstáculo para a verdadeira excelência. Eu tô muito animada para esse nosso mergulho nas fontes de hoje. E é uma virada de chave fascinante, sabe? Porque isso desafia décadas daquelas cartilhas corporativas super tradicionais. O que os dados e as análises mais recentes mostram é que a genialidade, bom, ela não nasce daquele perfeccionismo blindado que a gente aprende na faculdade. Pois é. Ela nasce de uma fundação muito específica e, na grande maioria das vezes, invisível. Eu fico impressionado toda vez que leio sobre isso. E é exatamente essa fundação invisível que a gente vai investigar a fundo hoje. Nós estamos com um material riquíssimo em mãos, que é o livro O Diário de um CEO, do Steven Bartlett. Um material excelente. Muito bom. E a nossa missão aqui é quase cirúrgica destrinchar única e exclusivamente o pilar 3 da obra, que é o pilar que trata da filosofia. Exato, o pilar 3. E a tese central desse pilar é que a melhor forma de prever até onde um projeto ou até mesmo um indivíduo pode chegar não é, analisando o currículo, o capital que a pessoa tem ou a inteligência bruta. Até porque muita gente inteligente fica pelo caminho, né? Nossa, o tempo todo. O segredo é entender a filosofia base operante ali, ou seja, aquele conjunto silencioso de crenças que vai ditar como a pessoa lida com erros, com a pressão gigantesca e principalmente com o tempo. E é super importante deixar claro para quem está nos ouvindo que esse nosso mergulho não é só, uma teoria corporativa chata. É um atalho muito prático para reprogramar a maneira como a gente lida com a nossa rotina, com o estresse diário. Com certeza. E o que surpreende nesse pilar 3 é justamente como ele desmonta a visão romântica do sucesso. Sabe aquela coisa que a mídia adora? O momento eureka, né? Isso. A narrativa da iluminação divina, do salto gigante que muda tudo da noite para o dia. Mas ao analisar o comportamento de indivíduos de altíssimo desempenho de verdade, a filosofia que sustenta essas pessoas é, na prática, um trabalho minucioso. É quase um trabalho operário, sabe? É o suor nos detalhes. Exatamente. A excelência está escondida na fricção diária de coisas minúsculas que a maioria das pessoas simplesmente não tem paciência nenhuma para lapidar. E o autor, o Steven Bartlett, ele documenta isso de um jeito muito legal, usando o próprio projeto dele como estudo de caso. Para quem não sabe, o podcast dele chegou ao topo absoluto no Reino Unido. Ultrapassou até fenômenos globais gigantescos no YouTube. É tipo Joe Rogan. Qualquer um olhando de fora procuraria, sei lá, a grande sacada de marketing, né? O algoritmo secreto que ele hackeou. Mas a explicação documentada nas fontes não tem glamour nenhum. Eu fiquei chocada quando eu li. Não tem mágica. É puramente intencional. Foi uma dedicação, doentia mesmo, a microdetalhes que os concorrentes consideravam totalmente irrelevantes. Tipo, um ajuste milimétrico na equalização do áudio. A saturação de cor em uma miniatura de vídeo. Sim, ou a forma exata, o método científico de pesquisar a vida de um convidado antes da entrevista. Não foi um salto enorme, foram milhares de passinhos. E essa abordagem é a pura essência do que a engenharia da Toyota lá no passado popularizou como Kaizen. Ah, sim. As famosas leis 19 e 20 que o livro traz. Isso. O princípio da melhoria contínua. E a sacada psicológica do Kaizen é rejeitar completamente a pressão da tal inovação disruptiva isolada. Sabe quando a empresa inteira trava porque tá todo mundo esperando que a diretoria tenha uma ideia de $1 bilhão? Nossa, é muito comum. Fica todo mundo paralisado. A filosofia da melhoria contínua inverte essa pirâmide. A inovação deixa de ser um evento festivo e passa a ser um processo sofrido, maçante e diário. É a tarefa de otimizar coisas minúsculas em 1% todo santo dia por todos os funcionários. É muito louco pensar nisso. E para visualizar isso fora desse ambiente corporativo, a gente pode pensar, por exemplo, na lógica dos juros compostos nas finanças, né? Ótima analogia. Assim como o dinheiro rende sobre o dinheiro, o esforço diário nos pequenos detalhes se acumula de forma totalmente invisível,
até que, de repente, gera um impacto massivo. Ou, se a gente pensar num esporte, como um pit stop da Fórmula 1. Perfeito. Como é que uma equipe consegue trocar 4 pneus em menos de 2 segundos, né? Pois é, eles não inventaram uma roda mágica que se solta sozinha. A equipe pegou um processo super comum e dissecou ele em dezenas de micromovimentos. Exato. O mecânico que segura a pistola pneumática, mudou a angulação do cotovelo em 3 graus. O cara que pega o pneu alterou o centro de gravidade do corpo. É esse acúmulo invisível de otimizações chatas que parece bruxaria para o concorrente. Parece bruxaria, mas é puro método. E a mecânica dessa soma invisível explica um argumento muito forte do autor na fonte, que é a Lei 20. Ele diz que o pequeno desvio tolerado hoje é o arrependimento monumental de amanhã. Nossa, isso é um tapa na cara. É forte, né? Porque negligenciar um detalhe mínimo, tipo aceitar um design medíocre ou tolerar uma falha de comunicação pequena numa equipe, isso não causa danos imediatos. O teto não desaba na hora. E aí que mora o perigo. Exatamente. O nosso cérebro humano é péssimo, mas péssimo mesmo, em calcular consequências de longo prazo. A complacência acaba plantando uma semente neural de preguiça. Se o padrão cai 1 milímetro hoje, amanhã o desvio é de 1 centímetro. E em 10 anos, o abismo entre o objetivo original e a realidade onde você está, quer dizer, a realidade onde a pessoa se encontra, é totalmente intransponível. A pessoa nem reconhece mais o projeto original. Fica à deriva. Mas, peraí, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui, porque a gente entra nas leis 21 e 22 agora. Manda. Se o objetivo dessa filosofia é ter uma obsessão fanática por cada detalhe, por cada milímetro do processo, como a gente falou, isso não cria uma armadilha psicológica gigantesca. Como assim? Porque, o foco extremo no detalhe geralmente anda de mãos dadas com o pavor de errar. Se o mínimo desvio é perigoso para o longo prazo, o instinto natural de qualquer gerente seria criar camadas infinitas de burocracia para evitar a falha a todo custo. Ah, sim. A velha microgestão. Pois é, só que o material que a gente está analisando defende justamente o contrário. As fontes dizem para promover quem fracassa. Isso soa como uma contradição absurda, não soa? Parece muito paradoxal num primeiro olhar, eu concordo. Mas há uma lógica cibernética muito profunda por trás disso, que as empresas mais inovadoras do mundo já entenderam faz tempo. E qual seria essa lógica? O controle absoluto sobre os pequenos detalhes da execução, que é o Kaizen, serve justamente para baratear o custo do fracasso do resultado. O autor traz a mentalidade de vários pioneiros da tecnologia para defender a criação dessa cultura pró-fracasso. Ah, entendi. Ele cita o Thomas J. Watson, o lendário CEO da IBM. A premissa dele era que o progresso para no exato momento em que se acha que o sucesso foi atingido. Então o fracasso não é um erro do sistema. Ele é a única ferramenta confiável de coleta de dados do mundo real. Fracasso gera feedback, feedback gera conhecimento e conhecimento é poder. Tá, mas deixa eu tentar jogar um balde de água fria nisso. Porque, incentivar a falha soa super poético lá no Vale do Silício. Mova-se rápido e quebre as coisas. Claro, o lema famoso. Mas na economia real, cara, promover quem erra parece a receita mais rápida para falência. Se uma equipe torra o orçamento inteiro testando produtos que ninguém quer comprar, a empresa quebra. Ponto. Como essa filosofia pró-fracasso realmente funciona sem destruir a operação inteira? É uma ótima pergunta. E a resposta que a fonte dá está na velocidade e na métrica de avaliação. A estratégia não é sobre cometer erros catastróficos, que destroem o caixa da empresa. Ufa! É sobre o que o livro chama de ciclos relâmpago de experimentação. A genialidade aqui é mudar completamente o que o líder julga. Mudar a métrica de sucesso, então. Exatamente. Em vez de avaliar se o experimento inicial gerou lucro imediato, que é algo que ninguém pode prever com certeza, o líder avalia e celebra a execução em si. Ele celebra a velocidade e o rigor com que a hipótese foi testada. Entendi. Porque o aprendizado rápido é mais valioso que o acerto lento. Isso. Conhecimento empírico rápido esmaga a especulação teórica do concorrente que passa 6 meses fazendo reunião de planejamento. Quem não está falhando em pequenos ciclos hoje não está inovando, está só replicando modelos que já nascem obsoletos.
Então, recapitulando, a ideia é fracassar num ambiente meio que isolado e em altíssima velocidade para descobrir o que funciona antes que a concorrência termine a primeira apresentação de slides. Resumiu perfeitamente. O objetivo é a aquisição de dados puros. Tá, mas isso nos leva a um ponto do livro que eu confesso me causou um baita desconforto. A Lei 22. A própria, a Lei 22 diz: pense apenas no plano A. O autor defende que ao entrar num projeto, a gente deve ter foco absoluto no plano A. Nada de alternativas de segurança, nada de saídas de emergência. Queimar os navios. E, sinceramente, isso me cheira muito a viés de sobrevivência. Porque o cara que deu certo vai falar que queimar os navios funciona. Mas e os milhares que afundaram? Jogar fora a rede de segurança não é só pensamento mágico e imprudência. É super normal sentir esse desconforto. Na verdade, é a reação natural de qualquer pessoa que já estudou um mínimo de gestão de risco. Ter um plano B bem estruturado parece o auge da responsabilidade adulta, né? Exato. Tipo, se tudo der errado, a gente faz isso. Mas a argumentação neurológica que o autor traz contra o plano B é simplesmente formidável. O argumento é que um plano de contingência atua como um imposto oculto sobre a nossa capacidade cognitiva. Um imposto oculto? Como assim? É que manter uma rota de fuga ativa na nossa mente exige energia. Quando o cérebro sabe que existe uma almofadinha super macia para queda, o nosso instinto de sobrevivência não é ativado na sua capacidade máxima. Ele relaxa. Ah, entendi. É quase como aquele fenômeno do esforço nos esportes extremos. Tipo, imagina um trapezista de círculo. Ótimo exemplo. Se existe uma rede gigantesca lá embaixo, o cérebro do trapezista, instintivamente, poupa aquela faísca final de adrenalina. Ele poupa a força no aperto das mãos milissegundos antes do salto. Porque lá no fundo ele sabe que o erro não é fatal. Ele vai cair na rede e tá tudo bem. Exato. Mas e quando não tem rede? Quando a rede é removida, nosso sistema nervoso recruta 100% das fibras musculares e das vias neurais focadas apenas em uma única coisa: agarrar a barra. Agarrar a barra. A todo custo. Não tem energia desperdiçada elaborando como cair de um jeito bonito na rede, sabe? O autor então argumenta que o plano B dilui o nosso comprometimento real com o sucesso. Exatamente esse o ponto central da Lei 22. A dedicação total e exclusiva ao plano A força, de certa forma, a manifestação de um resultado, porque a criatividade humana atinge níveis absurdos de genialidade quando está encurralada. É o instinto de sobrevivência aplicado aos negócios. Claro que a gente tem que ter bom senso. Isso não se aplica a situações que envolvem risco de vida literal. Mas no mundo dos negócios, nos projetos de carreira, aquele conforto gostoso de uma saída estratégica frequentemente vira uma profecia autorrealizável. Uma profecia de desistência precoce. Perfeito. Se existe uma porta aberta ali do lado, a primeira dificuldade severa que aparece não vira um desafio a ser superado. Ela vira um convite irresistível para usar aquela porta. Nossa, isso é muito real e isso nos joga direto para o olho do furacão no próximo segmento, porque pensa comigo, se alguém opera sem rede de proteção nenhuma, focando 100% no plano A e iterando através de fracassos relâmpago, A pressão deve ir às alturas. monumental, a pressão emocional que se acumula é gigantesca, a realidade vai esfregar verdades incômodas na cara da equipe diariamente. Como indivíduos de excelência suportam essa carga absurda de estresse e choque de realidade sem enlouquecer? O pior, né? Sem tentar ignorar os problemas. Olha, ignorar o problema é de longe o erro humano mais comum. O livro aborda isso exaustivamente na Lei 23, que é sobre o que ele chama de efeito avestruz. O efeito avestruz. Enfiar a cabeça na burraco. Isso mesmo. É aquela tendência humana terrível de enfiar a cabeça na areia diante de dados catastróficos. A fonte até usa uma anedota histórica bem marcante, a do Titanic. Ah, sim. O capitão Edward Smith. Ele mesmo, garantindo que nem mesmo Deus conseguiria afundar este navio. Enquanto os avisos de gelo na rota chegavam um atrás do outro, ele escolheu ignorar os dados que não combinavam com a crença dele. E isso afundou não só navios, mas gigantes corporativas, né? A gente tá cansado de saber das histórias da Kodak, que riu da fotografia digital, da Blockbuster com o streaming, a Nokia com os smartphones. Todo mundo conhece essas histórias comerciais. Mas o que o Steven Bartlett destaca, e que é o mais importante aqui, não é o fato de negócios.
É o mecanismo neurológico por trás disso. A dissonância cognitiva. Que seria? É o estado mental de ter a sua visão de mundo profundamente desafiada por uma nova informação. E isso não é só um incômodo psicológico. Estudos mostram que isso ativa os circuitos de dor física no cérebro. Sério? Dor física? Sim. O efeito avestruz, na verdade, é um reflexo biológico para anestesiar essa dor aguda. É um mecanismo de defesa. Nossa, faz todo sentido. A gente simplesmente desvia o olhar porque machuca fisicamente admitir que o nosso modelo mental brilhante está completamente obsoleto. Exato. E o material apresenta uma solução para não cair nessa armadilha, né? O tal do passo 4 para evitar ser um avestruz. O passo 4 é uma regra dura sobre buscar humildemente a verdade. A premissa é: escute com a intenção genuína de entender a realidade como ela realmente é, e não para vencer o argumento e proteger o seu egozinho frágil. Porque quem recusa uma verdade dolorosa no presente, inevitavelmente programa uma crise incontrolável e gigantesca para o futuro. É uma conta que sempre chega. Só que o livro vai além e traz uma ferramenta prática na Lei 25 para blindar a equipe contra esse ego cego, a técnica do pre-mortem. Eu achei genial, mas queria que você explicasse como funciona. Claro, o pre-mortem, ou manifestação negativa, é basicamente uma engenharia reversa do fracasso. A maioria das empresas faz o post-mortem, né? Que é aquela autópsia deprimente feita depois que o projeto já afundou, para tentar entender quem errou. O famoso apontar de dedos depois que a casa caiu. Exatamente. A técnica do pre-mortem exige que, antes de qualquer coisa começar, antes de investir o primeiro centavo, a equipe se reúna e assuma ficticiamente que o projeto já fracassou miseravelmente. Eles viajam no tempo para um futuro onde tudo deu errado. Isso. A partir desse cenário imaginário de desastre total, pede-se que todos na mesa relatem quais foram as causas dessa morte, o que destruiu o nosso projeto. Olha, eu acho a premissa brilhante na teoria. Mas, de novo, jogando com o meu ceticismo aqui. Imagina sentar com uma equipe inteira, uma equipe que precisa focar no plano A, com toda aquela pressão, e pedir para eles imaginarem o projeto destruído. Isso não corre o risco de criar um ambiente de puro pessimismo? É uma preocupação válida. A equipe não perderia, sei lá, o ímpeto criativo, ficando totalmente paralisada com um monte de cenários de desastre? Tentar achar ativamente defeitos não drena a energia? Acredite ou não, o que acontece na prática é o exato oposto. Essa é a beleza da ferramenta. O pre-mortem não é pessimismo, ele é imunização. Imunização? Sim. Nós possuímos um otimismo cego que foi programado pela nossa evolução. A gente sempre subestima os perigos daqueles planos que nós mesmos criamos. É um viés. Ah, claro. O nosso bebê é sempre o mais bonito. Exato. Então, quando o líder declara que, naquele exercício mental, o projeto já falhou, ele libera os membros da equipe de um peso enorme. Ele tira um medo de soarem negativos ou do contra. Cai a ficha de que não é para ser bonzinho agora. Isso. Todos ganham permissão psicológica, quase um passe livre, para apontar as falhas estruturais, os vieses ocultos do chefe, os gargalos de ego que ninguém tinha coragem de mencionar. E o resultado disso, então, não é desmotivação. Não. O resultado é um mapa super claro das armadilhas da rota. Isso permite uma navegação em direção ao sucesso com uma margem de segurança drástica. O pré-mortem pega o estresse e ansiedade difusos e transforma em problemas práticos, tangíveis, que podem ser resolvidos antecipadamente. Nossa, genial. Isso se conecta perfeitamente com a Lei 24, que é a forma engenhosa como as fontes propõem lidar com a pressão real no momento em que ela surge. Porque, né, a teoria na sala de reunião, com o ar-condicionado ligado, é linda. Lá tudo funciona. Mas quando o caixa aperta, o fornecedor não entrega, o estômago revira e a vontade de fugir bate forte, o que a gente faz? O livro menciona uma técnica de regulação emocional validada por estudos da Harvard Business Review. E é absurdamente simples. É o ato de nomear a pressão. Dar nome à percepção do estresse. Exato.
Literalmente verbalizar ou escrever num papel a fonte exata do estresse e identificar a sensação. Como uma ação tão banal, tipo falar "eu estou ansioso por causa do prazo", consegue domar uma tempestade emocional? A resposta está na biologia de novo. Essa técnica altera o fluxo sanguíneo e a atividade elétrica dentro do nosso cérebro. Como assim? Falar muda a biologia do cérebro na hora. Muda, porque quando o estresse bate de uma forma amorfa, sem nome, aquela nuvem de pânico, ele domina a nossa amígdala. A amígdala é o nosso centro de processamento de ameaças primitivas lá do tempo das cavernas. É o que faz a gente querer sair correndo. Isso. A gente entra naquele modo de luta, fuga ou paralisia. Você não pensa mais com clareza. Mas o simples ato linguístico de dar um nome a essa emoção e descrever o cenário... Puxa o processamento para outra área. Exatamente. Puxa essa informação da amígdala direto para o córtex pré-frontal, que é a área mais evoluída do cérebro, responsável pelo pensamento lógico, racional e deliberado. Que incrível isso! Ao dar nome ao medo, você reduz o alerta primitivo. A pressão deixa de ser um ataque de um predador invisível no escuro e passa a ser apenas mais uma variável num sistema que precisa ser gerenciada. Uau! Então, só para a gente recapitular a mentalidade montada até aqui. Existe a paciência e a coragem para abraçar a melhoria microscópica lá do Kaizen. A velocidade para falhar muito na experimentação, sem depender de um plano B. A maturidade e humildade de arrancar a cabeça da areia e não ser um avestruz diante de dados duros. E, por fim, a clareza cerebral para nomear e controlar o estresse no meio do caos. Uma arquitetura mental completa. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. O que garante a durabilidade de tudo isso? Porque, sejamos sinceros, a empolgação de ler um livro e implementar técnicas novas dura algumas semanas, na melhor das hipóteses. Fogo de palha, né? Pois é. Qual é o motor diário que não deixa esse comportamento morrer quando a rotina esmagadora cobra o seu preço a longo prazo? Não pode ser só talento. E não é. A longo prazo, essa filosofia toda se sustenta com base em 2 pilares muito práticos que o livro detalha magistralmente nas leis 26 e 27. É o contexto das habilidades e a matemática, a equação da disciplina. Vamos começar pelo contexto da Lei 26, então, porque acho que isso quebra um tabu gigantesco. Totalmente. Existe aquele mito cultural de que, para se destacar, para ser excepcional, a pessoa precisa ser a melhor especialista do mundo em uma única coisa, o número 1 isolado. E a matemática e estatística mostra que isso é extremamente improvável para 99% da população, né? É quase impossível. A estratégia mais inteligente sugerida nas fontes é o empilhamento de habilidades, ou o desenvolvimento de um contexto único, domínio de competências complementares. Vamos detalhar esse empilhamento, porque, para mim, essa é a saída definitiva para não cair na mediocridade. Estar entre os 0,1% melhor do mundo em programação, por exemplo, é para pouquíssimos. Ser o melhor orador do mundo também. Concorrência desleal. Mas imagina alguém que investe tempo para estar apenas entre os 10% melhores em programação, entre os 10% melhores em comunicação falada e entre os 10% melhores em psicologia comportamental. Essa interseção muda o jogo. Demais. Essa sobreposição de habilidades é tão incrivelmente rara que esse profissional se torna um unicórnio no mercado. Ele não concorre mais na base do talento puro em uma única área, onde tem milhões de asiáticos ou americanos melhores. Ele cria uma pista de corrida só dele. Exato. O contexto combinado de habilidades o torna impermeável à concorrência. Mas, claro, para construir esse arsenal, a gente precisa da Lei 27. O combustível essencial de qualquer excelência. A disciplina. Mas a gente tem que ter muito cuidado aqui. Porque não é a disciplina como ela é pregada nessa cultura motivacional tóxica da internet. Aquela coisa de acordar às 3 da manhã e tomar banho gelado na força do ódio? Exatamente. Essa visão se baseia em pura força de vontade bruta. E a ciência já provou que a força de vontade é um recurso altamente esgotável. Uma bateria que acaba rápido. O material apresenta algo muito mais sofisticado. A equação da disciplina. Uma fórmula matemática para o comportamento. É um modelo prático incrível para entender por que as pessoas não conseguem manter hábitos difíceis. A equação postula o seguinte:
A disciplina contínua é sustentada pelo valor percebido do objetivo, somado à recompensa diária do processo, e tudo isso subtraído do custo psicológico do processo. Tá, e aqui é onde a coisa fica revolucionária, na minha opinião. Porque a maioria das pessoas, quando quer ser disciplinada, sei lá, para abrir uma empresa ou escrever um livro, foca apenas e unicamente no valor daquele objetivo final gigante. Ficam sonhando com o troféu. E esquecem das outras variáveis. A recompensa diária e principalmente o custo psicológico são o que de fato determinam o fracasso ou o sucesso. Se o seu objetivo tem um valor super alto para você, ok. Mas se cada pequeno passo na segunda-feira chuvosa envolve um atrito infernal, Uma dor de cabeça. uma dor de cabeça constante, falta de ferramentas certas, uma equipe burocrática, a conta final simplesmente fica negativa. O custo drena absolutamente toda a motivação. A verdadeira genialidade aqui não é, sei lá, cerrar os dentes e forçar a barra aguentando a dor. É manipular ativamente essas variáveis no ambiente para baixar a fricção. Perfeito. O Segredo dos Investidores Lendários, o livro até traz uma citação do Warren Buffett dizendo que a gente não precisa ser mais esperto, precisa ser mais disciplinado. A chave da alta performance é a arquitetura do ambiente. Facilitar o caminho para si mesmo, né? Sim, se a intenção é criar algo monumental com foco total no plano A, o líder remove os obstáculos invisíveis do caminho da equipe. Reduz ativamente aquele atrito, aquele custo psicológico das tarefas chatas. Tudo para que o esforço contínuo se torne sustentável. Não é sobre ser infinitamente resiliente à dor desnecessária. É sobre ser inteligente o suficiente para pavimentar essa estrada de um jeito que a dor inútil seja erradicada. E aí a disciplina flui. Exatamente. E para selar essa discussão de disciplina e foco, o autor toca na nossa ferida mais exposta. Ele traz aquele lembrete clássico do Steve Jobs para os universitários em Stanford. A mortalidade. Sim, uma lembrança nua e crua de que o nosso tempo é estritamente finito. E no fim das contas, é esse o pano de fundo que deveria dar sentido à urgência da nossa execução. A nossa morte inevitável é o grande motivador, não tem jeito. Tem uma metáfora visual nas fontes que mexeu muito comigo. O autor usa fichas de cassino para representar as unidades de tempo da nossa vida. Todo santo dia que a gente acorda e abre o olho, uma ficha é retirada do nosso monte, independentemente do que seja feito com ela naquele dia. Você gastando bem ou mal, a ficha foi embora. Foi pro croupier e não volta mais. A procrastinação sobre essa ótica não é apenas um probleminha de gestão de tarefas ou preguiça. É o ato completamente irracional de deixar que fichas insubstituíveis de vida sejam atiradas ao fogo por pura ausência de clareza filosófica do que importa. É poderoso demais. Entender essa finitude de um jeito visceral altera profundamente a forma como se lida com as distrações, com o atrito, com o medo de falhar. A disciplina, nesse nível, surge quase como um subproduto orgânico dessa consciência. Verdade. Quando existe a percepção de que o tempo de fato escorre pelos dedos, coisas como tolerar estagnação, se esconder atrás do efeito avestruz, ou ficar dispersando energia preciosa elaborando 1000 planos de fuga secundários, tudo isso perde completamente o sentido prático. Vira um absurdo lógico, né? Exato. Bom, sintetizando toda essa nossa longa e profunda jornada pelos alicerces do Pilar 3, o que fica muito claro é como esse material destrói aquela visão romântica de que o sucesso cai do céu para os iluminados. Destrói por completo. A excelência verdadeira, documentada ali, exige a repetição estoica e super silenciosa do método Kaizen, nos microdetalhes. Ela exige o estômago forte para colidir repetidas vezes contra o fracasso naquele ciclo veloz de experimentação. Sem rede de segurança do plano B. Exato. A coragem neurológica de encarar dados desastrosos sem desviar o olhar como um avestruz. E, por trás das cortinas, a arquitetura meticulosa de uma disciplina focada em minimizar o atrito diário. Sendo muito sincera, é a antítese absoluta do sucesso instantâneo que vendem por aí. Essa arquitetura filosófica é o que separa o joio do trigo. É o que sustenta empresas duradouras e indivíduos que parecem, aos nossos olhos, inabaláveis em cenários de crise.
A execução impecável torna-se a consequência natural quando o sistema de crenças base da pessoa está calibrado para tratar a realidade de forma nua, crua e sistemática. Uma lição fantástica para quem nos escuta hoje, porque no fim, ser extremamente seletivo sobre onde aplicar o nosso tempo, as nossas fichas e com quem compartilhá-las é provavelmente o maior ato de respeito próprio que existe. Sem dúvida nenhuma. E essa clareza imensa nos permite fechar nossa análise de hoje com um pensamento final bem provocativo, que não está explícito na fonte, mas que grita nas entrelinhas de tudo que a gente discutiu aqui. Tô curioso? Olha só, se cada uma das decisões que movem as grandes carreiras, as empresas gigantes e até as nossas rotinas mais mundanas, se tudo isso é ditado por esse sistema silencioso de crenças de base, que é a nossa filosofia, e a esmagadora maioria de nós, vamos admitir, cruza décadas da vida no piloto automático absoluto, sem nunca parar uma tarde sequer para auditar ou escrever intencionalmente quais são essas regras internas. A grande pergunta que paira no ar e que fica para quem está nos ouvindo é a seguinte: Qual é a pergunta? de quem é a filosofia que você tem executado todos os dias até hoje? Ela foi desenhada de forma deliberada por você, para os seus objetivos, ou você apenas alugou as expectativas e os medos do mundo exterior sem perceber? Nossa, é um questionamento que vale uma reflexão profunda. Quem desenhou o seu código-fonte, né? Exatamente. É uma reflexão para se levar para a semana inteira. Bom, foi um privilégio enorme destrinchar todas essas ideias e essas mecânicas mentais invisíveis hoje. Muito material rico. Um privilégio, com certeza. A conversa foi excelente. Obrigada a quem nos acompanhou nessa jornada e até o nosso próximo mergulho. Imagina a seguinte situação. Pensa numa empresa que contrata um verdadeiro gênio para o escritório. Aquela contratação dos sonhos, né? Exatamente. O currículo da pessoa é, impecável. A capacidade de entrega é absolutamente inigualável. E, assim, no papel, ela é aquela peça que faltava para a engrenagem girar. A famosa bala de prata. Isso. Só que aí, passa coisa de 6 meses e a produtividade de todo o resto do departamento simplesmente despenca. Quase pela metade. Nossa, sim. E o clima fica péssimo. Fica pesado demais, as reuniões tornam-se insuportáveis, sabe? E os melhores talentos começam a enviar currículo para a concorrência. E o mais louco é que essa cena acontece todos os dias. Todos os dias. E ilustra perfeitamente por que as regras matemáticas dos negócios, tipo 1 mais 1 é igual a 2, elas desmoronam quando a psicologia humana entra na equação. É que o grande erro gerencial moderno, na verdade, é tratar as organizações como se fossem máquinas industriais, sabe? Aham. Na teoria clássica da coisa, se a gente comprar as melhores engrenagens e encaixar tudo com precisão, o motor vai funcionar para sempre. Só que uma empresa não é uma máquina feita de metal. Nem um pouco. É um ecossistema vivo, feito de carne, sangue, traumas, egos, emoções. Então, se a gente juntar as mentes erradas, a matemática básica simplesmente falha. Falha totalmente. Um talento mais um talento não dá 2. Às vezes, dependendo do caso, resulta em 0. O esforço de um anula do outro por puro atrito. E olha, é justamente para desvendar a mecânica desse ecossistema todo que a gente vai dedicar o nosso mergulho de hoje. Eu tô super animada porque vamos analisar uma obra que é monumental, que é O Diário de um CEO, do Steven Bartlett. Um material excelente, muito denso. Muito. O livro original fala de muita coisa, desde filosofia pessoal até modelos de negócios super avançados. Mas a nossa missão aqui vai ser focar de forma bem cirúrgica em apenas uma área. Perfeito. A gente vai destrinchar hoje exclusivamente o pilar 4 do livro, que trata da equipe. O nosso objetivo central com quem está ouvindo é entender essa arquitetura invisível, sabe? Que é o que muda o jogo. Sim, aquela arquitetura que permite a líderes de elite transformar um grupo caótico de indivíduos isolados numa força unificada, aquela onde a matemática inverte de verdade e 1 mais 1 finalmente passa a valer 3. E o que é fascinante aqui é que essa premissa de criar sinergia
É o que separa um projeto que apenas sobrevive de um projeto que de fato domina o mercado. Com certeza. A genialidade da ideia inicial lá do começo raramente é o fator determinante do sucesso. A verdadeira vantagem competitiva no longo prazo está na eficiência sociológica desse grupo reunido para executar a ideia. Bom, então vamos desdobrar o primeiro grande desafio para formar essa equipe imparável. Porque antes de olhar para o mercado de talentos, a liderança precisa olhar para o espelho. E cometer o que talvez seja o ato corporativo mais doloroso de todos. Que é matar o próprio ego, né? O próprio assassinato do ego, exato. A obra até descreve um embate clássico entre dois instintos lá na Lei 28. O instinto comum, quando a gente esbarra num problema complexo, é perguntar, tipo, como é que eu resolvo isso? A pessoa quer colocar a mão na massa. Mas o instinto dos construtores de impérios, dos bilionários, muda totalmente o pronome. A pergunta não é como. A pergunta é quem é a melhor pessoa no mundo para resolver isso por mim? E olha, a mudança de como para quem, ela altera toda a estrutura de alocação de energia de uma empresa, especialmente nas fases iniciais. Como assim? É que quem funda um projeto geralmente cai numa armadilha emocional de apego. Existe uma crença, que é quase romântica até, de que a paixão de quem criou o negócio compensa a falta de habilidade técnica. Nossa, total. A gente vê muito isso. Só que, psicologicamente, o que está operando ali é a necessidade de controle. Ao insistir no como, a liderança vira o principal gargalo do próprio negócio. A genialidade de uma gestão moderna não é ser bom em fazer de tudo um pouco. Não mesmo. É atuar como um curador implacável de mentes superiores. Ok, vamos desembalar isso. A imagem que me vem à cabeça, lendo essa parte, é a de um chefe de cozinha exausto, sabe? Aquele chefe que sonha com uma estrela Michelin. Sei bem. E aí, na ânsia de garantir que tudo seja perfeito, ele decide que precisa ele mesmo plantar os próprios tomates. Dá muito errado. E vai ordenhar as vacas de madrugada para fazer a manteiga e ainda quer cozinhar o prato e servir as mesas. Enquanto isso, o verdadeiro líder visionário sequer entra na cozinha. Ele atua nos bastidores. Exato. Ele viaja para a Itália para achar o melhor produtor de tomates do mundo, contrata o melhor especialista em laticínios e simplesmente coloca essas pessoas na mesma sala. Essa analogia do chefe funciona perfeitamente para ilustrar o cansaço. Mas vamos tentar levar esse conceito um passo adiante, pensando na matemática do retorno sobre o investimento. Tá, manda bala. O tempo de quem lidera tem um valor financeiro tangível. Cada hora gasta tentando aprender a fazer um design medíocre ou montando uma planilha básica no Excel é uma hora roubada do planejamento estratégico do negócio. E o mercado não perdoa isso. Não perdoa. O autor até cita o Richard Branson, do grupo Virgin, e ele é categórico ao afirmar que a função primária de um CEO é essencialmente recrutar talentos excepcionais. E claro, tem a filosofia clássica do Steve Jobs, né? Aquela de não dizer o que fazer? Isso. O objetivo de contratar pessoas incrivelmente inteligentes não é dar a elas um manual de instruções. A gente contrata a inteligência para que a própria inteligência diga para a liderança qual é o próximo passo. Faz todo sentido. Isso já estabelece uma fundação super clara de que a empresa é, antes de tudo, uma agência de recrutamento de mentes brilhantes. Mas aí entra um problema. Quando a gente reúne vários gênios debaixo do mesmo teto, cria-se imediatamente uma panela de pressão. E como cria? E para evitar que essas mentes, batam de frente umas com as outras e destruam o projeto por dentro, o livro sugere na Lei 29 uma estratégia que à primeira vista soa muito perigosa. A questão da seita. A recomendação é literalmente criar uma cultura baseada numa mentalidade de seita. E eu confesso que quando eu li, esse termo acendeu um alerta vermelho gigante para mim. É forte mesmo. Porque, olha, uma seita carrega uma carga de toxicidade, de lavagem cerebral, de isolamento do mundo. Como é que a gente pode justificar o uso dessa palavra como um conselho de gestão saudável? Para quem está escutando a gente quer melhorar a empresa. Eu entendo perfeitamente o choque, e ele é intencional por parte do autor.
Mas a gente precisa separar a semântica pejorativa da palavra da dinâmica sociológica de sobrevivência. Tá, explica esse melhor. Em estágios muito embrionários de qualquer startup ou de um projeto muito ousado, o nível de incerteza é quase esmagador. O mercado lá fora é indiferente, ou muitas vezes ativamente hostil ao que está sendo criado. Sim, a maioria quebra rápido. Pois é. Então, para não sucumbir a essa pressão e simplesmente desistir, o grupo necessita de um tecido conectivo que é quase irracional. Uma devoção extrema à missão. É a criação de uma narrativa de nós contra eles. Ah, entendi. Onde o eles são os concorrentes, né? Os concorrentes estagnados, o status quo, ou até o próprio problema que a empresa quer resolver. Essa polarização inicial cria um escudo psicológico. E faz sentido se a gente pensar que as 10 primeiras pessoas a entrar num projeto são as que carreguem o piano, sabe? O livro é super enfático ao dizer que essas 10 primeiras contratações ditam 100% da cultura futura da empresa. 100%, sem exceção. Quando a 11ª pessoa chega, ela já não molda o ambiente. Ela só é absorvida por aquele campo gravitacional que os fundadores criaram. E é exatamente aí que entra o grande cuidado. Se esse núcleo inicial tem uma ética de trabalho inabalável e uma crença fervorosa no propósito, qualquer pessoa nova que entrar vai tentar espelhar esse comportamento. Para poder pertencer à tribo, né? Exato. A cultura age como um sistema imunológico orgânico. Mas voltando ao seu ponto sobre o perigo do formato de seita, a própria obra reconhece que isso tem um prazo de validade. Ufa, ainda bem. Sim, essa obsessão maníaca é só o motor de arranque. Uma vez que o projeto ganha tração e consegue escalar, a sobrevivência passa a depender de uma transição para um ambiente de segurança psicológica. Tá, e o que isso significa na prática do dia a dia? Tipo, quando o modo de sobrevivência acaba, como é que fica? Significa evoluir do fanatismo puro para o questionamento seguro. Pensa assim, numa verdadeira seita, se você discordar do líder, o resultado é a expulsão. Com certeza, excomungado. Na segurança psicológica de uma empresa madura, discordar do líder de forma fundamentada gera uma promoção. Nossa, que virada de chave. É o ambiente onde a equipe tem aquela tranquilidade neurológica de apontar falhas, de propor ideias absurdas e cometer erros em nome da inovação, sem ter aquele medo paralisante de retaliação ou de ser humilhado em público. E essa é a única forma de escalar operações sem perder a veia criativa. Exatamente. Sem isso, a empresa engessa. E olha, essa visão toda sobre cultura desmistifica uma armadilha muito moderna. A gente vê dezenas de empresas por aí tentando atrair talentos, oferecendo o que eu gosto de chamar de, tipo, um parque de diversões corporativo. Ah, os puffs coloridos. Os puffs prometem sala com videogame, lavanderia grátis, creche para pet, cerveja liberada de sexta-feira. Mas o argumento central do Bartlett é que essas regalias são completamente fúteis, são cosméticas. Superficiais demais. O que atrai a mente de quem constrói impérios não é o conforto supérfluo, é a oferta de um trabalho que é insubstituível, sabe? É o desafio de pegar um problema que ninguém mais conseguiu resolver. É que o conforto em excesso atrai acomodação. O desafio é o que atrai a excelência de verdade. Um verdadeiro talento tem uma sede profunda de significado, de impacto. Então, quando o propósito do trabalho é denso e transformador, aquela mesa de ping-pong no corredor se torna totalmente irrelevante. Irrelevante, mas assim, vamos imaginar que esse ecossistema inicial perfeito foi construído, certo? Certo. O propósito é forte, as pessoas são brilhantes, só que, de repente, surge aquela ameaça interna que a gente mencionou lá no comecinho da nossa conversa. Um talento excepcional, tipo aquele que bate todas as metas de vendas e traz resultados inegáveis. Mas que é difícil de lidar. E bota difícil nisso. A pessoa se revela muito corrosiva nos bastidores, humilha os colegas, sabota o clima da equipe e a resposta mais comum de uma gestão que é mais fraca é fechar os olhos. Afinal, os números estão subindo. Essa é a pior armadilha. E aí, a Lei 3 aborda isso com a filosofia brutal do Sir Alex Ferguson, que é o lendário técnico de futebol do Manchester United. É sim, e o Ferguson operava sobre um mandamento absoluto, que era: ninguém é maior que o clube. A preservação da cultura está sempre acima do desempenho individual. Sempre. Tem aquele caso muito emblemático que o livro cita, né? Do Ruud van Nistelrooy. Esse mesmo.
Ele era o atacante principal. Estava no auge absoluto da carreira, marcando gol em quase toda a partida. Mas assim ele começou a desafiar a coesão do grupo e a desrespeitar os colegas e o próprio técnico. A reação do Ferguson foi imediata e sumária. Cortou o cara. Ele foi negociado. Simples assim. Para a torcida e para o público externo, parecia um erro estratégico colossal perder a peça mais forte do ataque. Todo mundo deve ter achado ele louco. Pois é, mas para o Ferguson era o preço inegociável para garantir que aquele sistema imunológico da equipe que a gente falou não fosse corrompido de vez. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque existe uma comprovação científica super profunda para essa atitude que o Ferguson tomou de intuição. O texto traz o trabalho do pesquisador Will Phelps sobre o trabalhador tóxico. E não é só achismo de RH sobre clima ruim. Os experimentos deles são assustadores. São bizarros. O Phelps colocou um ator fingindo ser membro de várias equipes e esse ator adotava uns comportamentos meio passivo-agressivos ou se mostrava desmotivado e a simples presença desse único cara conseguia descarrilar o desempenho do grupo inteiro de uma forma drástica. Sim, e a queda de produtividade era mensurável. Mas qual é a mecânica por trás disso? Como é que uma única pessoa, uma maçã podre, consegue contaminar tantos talentos bons que estão ali do lado dela? A mecânica disso é pautada na sociologia do contágio emocional e nos chamados neurônios espelho, sabe? Ah, interessante. Os seres humanos são máquinas programadas para recalibrar normas sociais o tempo todo. Então imagina uma reunião de alto nível. Se uma pessoa simplesmente revira os olhos enquanto um colega está apresentando uma ideia, e o líder não intervém de forma alguma. Todo mundo percebe. O cérebro de todos ali registra uma informação nova. O desrespeito é permitido aqui. O comportamento que é tolerado se torna automaticamente o novo padrão aceitável da empresa. Nossa, faz muito sentido. E aí o esforço cognitivo que as pessoas deveriam estar gastando para inovar e trabalhar passa a ser gasto se defendendo politicamente daquele colega dentro do escritório. A toxicidade não apenas entristece a equipe, ela rouba a largura de banda mental mesmo. E o livro oferece uma ferramenta muito visual e prática para quem lidera conseguir tomar essa decisão super difícil de demitir alguém que traz resultados financeiros, mas destrói o ambiente. É o método dos 3 parâmetros. Excelente ferramenta. Sim, eu fiquei maravilhada. Funciona tipo assim, a liderança deve olhar para uma pessoa específica da equipe. Vamos supor, aquele profissional brilhante, mas que é arrogante demais. Aí o líder se faz uma única pergunta. E todo mundo fosse igual, né? Isso. Se absolutamente todas as pessoas nesta empresa adotassem o comportamento exato desta pessoa amanhã, o padrão de qualidade da nossa empresa subiria, permaneceria o mesmo ou cairia para o fundo do poço. E o genial dessa ferramenta é que ela corta pela raiz qualquer ambiguidade emocional do gestor. Ela tira o foco dos números isolados do fim do mês e foca na escalabilidade do comportamento. Se a resposta for que o padrão cairia, então essa pessoa está ativamente corroendo a fundação da sua organização, não importa o quanto ela venda ou produza. O texto até cita a Oprah Winfrey na mesma linha, não cita? Sim, a Oprah bate muito nessa tecla sobre assumir responsabilidade pelas energias que a gente permite entrar no nosso redor. Demitir um alto performer que é tóxico não é um ato de vingança corporativa. Não mesmo. Muito pelo contrário. É o ato mais elevado de proteção e de justiça com o resto da equipe, que está ali se esforçando diariamente para manter o barco flutuando. Com certeza. Bom, então com as maçãs podres removidas e o ecossistema ali protegido, a gente bate de frente com a próxima barreira da sobrevivência corporativa, que é a Lei 31. Porque só tirar os tóxicos não resolve tudo, né? Exato. Uma equipe purificada não se sustenta só por causa da ausência de brigas. A gente precisa saber como abastecer esse motor para que ninguém sofra de burnout precoce. E a resposta fácil seria, sei lá, injetar uns bônus financeiros astronômicos. É o que a maioria tenta fazer. Mas a fonte revela que o verdadeiro combustível da resistência humana está num truque psicológico muito mais sutil. Tudo se resume a como o nosso cérebro percebe o avanço. E aqui a gente adentra naquele território da pesquisa maravilhosa conduzida pela Teresa Mabili, lá em Harvard. Através daqueles estudos de diários de vários profissionais, ela buscou isolar qual era o gatilho exato que produzia os picos de motivação. E não era o dinheiro. O resultado derruba totalmente a crença do incentivo financeiro como salvador da pátria. O fator número 1 não era o reconhecimento num grande prêmio anual.
Era a simples sensação de fazer progresso contínuo em um trabalho que tinha significado. Ou seja, a percepção de que a coisa tá andando, né? A ênfase está na percepção tátil do avanço, por mais que os passos sejam microscopicamente pequenos. Cara, é uma dinâmica que me lembra muito a analogia de um ônibus lotado, sabe? Imagina que o ônibus sofre um furo no pneu e para no acostamento de uma estrada deserta num calor insuportável. Um pesadelo. Um pesadelo total. A moral da galera dentro do ônibus desaba instantaneamente. Ninguém tem energia nem vontade de descer para empurrar aquele veículo enorme. Ninguém vai querer mover um dedo. Sim! Mas se do nada alguém aparece com um compressor de ar e o pneu começa a encher, tipo, centímetro por centímetro, o ônibus ainda não consegue andar a 100 por hora. Ele ainda está parado, tecnicamente. Mas tem progresso. A mera evidência visual de que a situação deixou de ser estagnada e está voltando ao movimento opera um milagre na química cerebral. A galera levanta, se anima, a esperança volta. O nosso cérebro é viciado na sensação de movimento. E se conectarmos isso ao cenário maior, essa liberação de dopamina que é gerada pelas pequenas vitórias é exatamente o que o Sir David Brailsford implementou no ciclismo britânico. Aquela teoria dos ganhos marginais. Exatamente. O segredo é fragmentar um objetivo que é muito intimidador em dezenas de tarefas minúsculas e celebrar cada conclusãozinha. Só que o movimento só motiva se o destino fizer sentido. Perfeito. O componente crítico é esse. É o famoso criar sentido. É tipo o que o Steve Jobs fez naquela conversa icônica para roubar o John Sculley da presidência da Pepsi. Nossa, essa história é incrível. Demais, né? O Jobs não chegou com uma planilha de opções de ações da empresa. Ele foi direto na ferida existencial e perguntou algo como: você quer passar o resto da sua vida vendendo água com açúcar ou quer a chance de mudar o mundo comigo? Ele apelou para o propósito. E quando as pequenas vitórias diárias estão amarradas a uma missão colossal como essa, a motivação se torna praticamente inesgotável. E a tarefa da gestão, frente a isso, muda muito. O papel do líder não é mais ficar empurrando a equipe, mas sim remover os obstáculos da frente dela. É o que o livro chama de eliminar atritos. Todo o processo burocrático que for excessivo, cada reunião inútil, drena a carga cognitiva da equipe e bloqueia aquela sensação de progresso. Ninguém aguenta reunião inútil, né? Ninguém. A verdadeira gestão moderna atua como um limpa-neves. O líder tem que perguntar ativamente todo dia o que está bloqueando vocês hoje. Nossa, se todo gestor fizesse isso. E o autor até dá táticas práticas como criar newsletters semanais internas de vitórias, só para dar visibilidade e o cérebro lembrar que a engrenagem está rodando. Isso ajuda muito a manter a moral alta. Então, recapitulando a estrutura até aqui. A liderança anula o ego para buscar os melhores no quem, cria uma devoção extrema inicial, protege esse ecossistema cortando sem piedade as maçãs podres e alimenta o motor, dando à equipe o sentimento visceral de progresso. O básico muito bem feito. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como é que essa liderança age no dia a dia, pessoa por pessoa, para fazer tudo isso acontecer de verdade? E é aqui, na Lei 32, que o material traz uma tese que simplesmente rasga os manuais clássicos de administração. Essa é a parte mais polêmica. É de cair o queixo. A regra de ouro é: seja um líder inconstante. Pois é, para quem passou a vida estudando gestão tradicional, soa como uma heresia completa. Totalmente. O nólito de consistência, sabe? Aquela pessoa que é a mesma em qualquer situação, com um tom de voz sempre justo, calmo e padronizado para todo mundo. O líder robô, praticamente. Só que ao analisar as pessoas que realmente conduzem equipes a uma performance global máxima, o padrão que emerge é o oposto da previsibilidade. Então, o que tudo isso significa? A gente volta para o Sir Alex Ferguson, só que dessa vez pelos olhos de quem estava no campo, que é o ex-jogador Patrice Evra. O Evra conta que o Ferguson tratava a galera de formas completamente opostas no vestiário. Ele era um camaleão ali dentro. Sim. Com jogadores tipo Ryan Giggs, ele usava aquela tática famosa do secador de cabeça, que era literalmente gritar na cara do jogador, uma cobrança brutal. Uma pressão altíssima. Do ombro. Muito mais empatia. E com um terceiro grupo, tipo Cristiano Ronaldo no começo,
ele mantinha uma certa distância e frieza, porque ele sacou que esses caras rendiam muito mais quando queriam provar o próprio valor e buscar uma aprovação que não era dada fácil. Essa leitura psicológica é brilhante. Mas espera aí, eu preciso dar um pushback aqui. Porque isso obriga um questionamento lógico para quem está no mundo corporativo. Tratar pessoas da mesma equipe de formas tão diferentes não gera logo de cara um sentimento de injustiça ou de favoritismo na galera? A preocupação com o favoritismo existe e é super válida, claro. Mas ela nasce de uma confusão muito comum entre igualdade e equidade. Como assim? É que o modelo de tamanho único, aquele tratamento padronizado e igualitário, ele presume que os seres humanos são máquinas lógicas e idênticas. E nós não somos. Somos longe disso. A premissa da inconstância intencional é justamente aceitar a nossa irracionalidade emocional. As pessoas carregam medos diferentes, necessidades de validação distintas, elas reagem ao estresse por causa de gatilhos da própria infância. Entendi. Então, se a liderança trata a pessoa muito ansiosa com aquela mesma pressão agressiva que funciona para a pessoa que é mais acomodada, ela vai simplesmente destruir a primeira e nem vai mover a segunda. Faz todo sentido. O tratamento tem que ser inconstante na forma, mas absurdamente consistente no objetivo, que é extrair a máxima excelência de cada um. Mas a engenharia reversa disso me parece tão exaustiva. Como é que quem lidera adivinha qual é o botão certo para apertar em cada um? Mas não é adivinhação. É um perfilamento psicológico muito profundo através da escuta ativa. O líder camaleão precisa observar constantemente como tal pessoa reage a um elogio público. Ela fica constrangida? Ou ela ama, né? Exato. O que frustra aquela pessoa quando ninguém está olhando? A gestão de elite existe uma inteligência emocional super afiada para ler essas entrelinhas. O líder tem que se moldar como uma luva que se adapta aos contornos da necessidade emocional do outro. Fascinante. É a metamorfose a serviço da produtividade. E com isso, a gente chega ao fim da anatomia desse ecossistema corporativo. Uma baita jornada. Construir uma equipe onde a força coletiva supera a matemática individual começa muito antes de abrir o Excel, né? Começa desapegando do como e buscando quem. Evolui para aquela devoção extrema que a gente falou. Aquela mentalidade de seita inicial. Isso. E aí ganha resistência quando a gente protege o ambiente cortando sem pena as maçãs podres. Ganha longevidade alimentando a equipe com progresso palpável, atrelada a um propósito maior. Me atinge o ápice com um líder perfeitamente adaptável. Perfeito, um líder camaleão. Bom, para fechar a nossa imersão profunda, o que você deixa de reflexão para a nossa audiência? Olha, se a gente pensar que uma cultura e uma equipe nada mais são do que o reflexo contínuo das ações de quem as comanda, não existem equipes disfuncionais isoladas, sabe? Existem lideranças disfuncionais que estão sendo refletidas ali. Pesado, mas muito real. Se o comportamento das pessoas na equipe hoje está espelhando as atitudes da gestão, a provocação que fica para quem está escutando é a seguinte: o que o principal defeito da sua equipe hoje revela sem sombra de dúvidas sobre o seu próprio ponto cego como líder. Nossa, uma reflexão brutal para encerrar com chave de ouro. É a prova definitiva de que gerir mentes brilhantes não é uma ciência exata. Queria agradecer demais o tempo de todo mundo que acompanhou essa exploração de hoje. Até a nossa próxima análise profunda.